Bem-vindos todos e bem-vindas todas. Vamos começar a conversar agora sobre dadaísmo, de nos tornar um pouco mais íntimos desses autores que popularizaram o dadaísmo tanto em Zurique quanto em Berlim. Vocês agora vão conhecer esse outro espaço do cabaré Dada, não mais cabaré Voltaire, como no caso do espaço instituído pelo Hugo Boll e a Amy Hennings em Zurique, na Suíça. Esse sentimento daquele momento tão efervescente, também tão cheio de traumas por conta da guerra, não é mesmo? E aí vocês vão tirar as conclusões de como era necessário esse movimento acontecer, que ele tinha a sua contradição de estar tentando vencer as questões totalitaristas, o pensamento hegemônico que a guerra impôs, né, sobretudo em relação a essa dominação alemã para o resto do mundo. Então, vocês vão experimentar aqui o que os artistas viviam, né, o que esses artistas dadaístas propunham, através da arte, corromper, né, reconstruir o mundo totalitário. Então, essa proposta... então, vamos lá. Vamos ver aqui como... Bom, então vamos lá. Dadaísmo contra tudo e contra a arte, entre aspas, tornado dominado, estratizando as pessoas que já ocupavam lugares, né, sobretudo os judeus, principalmente os judeus. Hitler, na sua biografia, tem até uma frase que ficou bastante conhecida: se eles não existissem, precisariam ser inventados, como algo que é construído, um inimigo que é construído, para que ele pudesse realizar o seu projeto político e a sua ambição, né, satisfazer o seu ego. Então, o problema é exatamente que o dadaísmo quer ir contra a arte neste sentido, a arte que vinha sendo imposta como um objetivo político, né? Então, a gente vai entrar aí num terreno bastante problemático, bastante polêmico, mas o que significa estar até hoje falando sobre dadaísmo e falando sobre arte contemporânea ou arte moderna e está lembrando a Hermut, ou o Sr. Muth, a fonte, né, o ready-made colocado na exposição de artistas independentes em Nova York pelo Marcel Duchamp. Marcel Duchamp tem uma trajetória interessante, né? Nascido na Normandia, numa cidade que foi bastante atingida pela guerra, mas que teve esse momento, né, de reverter essa situação através dos aliados. A Normandia foi escolhida como uma cidade de reversão da situação que a guerra colocava de favoritismo à Alemanha. E o que acontece é que o Marcel Duchamp apresenta no Salão dos Artistas Independentes de Nova York em 1917, né? Apesar da fonte ter sido retirada pelos seus organizadores, o Marcel Duchamp vence aquela disputa. Não foi exposta na galeria, mas naquela exposição, mas continua sendo exposto até os dias de hoje. Tem sido feito, inclusive, por uma mulher, ou talvez tenha sido comprado por essa outra artista dadaísta que tinha uma relação forte com o Duchamp. Chegava a declarar um amor eterno, um amor impossível, um amor de dor e tão maior do que ela, né, que era a Elsa, a baronesa, né, que depois vai se tornar também uma baronesa, mas que não passa de um ready-made, né? É uma peça comprada. Existem alguns conjuntos hoje em alguns museus, né? Eu vou mostrar aqui. Talvez ela seja uma obra de arte tão famosa quanto a Mona Lisa. Infelizmente, ou felizmente, a gente precisa dizer isso, né? Ela é comprada pelo Duchamp, proposta à exposição. Há 3 conjuntos hoje no Eskenazi Museum of Art, de 1964, outros 8 conjuntos na Galeria Nacional do Canadá e no Museu de Israel. Então, vamos
lá, voltar um pouco no tempo, o surgimento do Cabaret Voltaire, o casal Hugo Ball e a Amy Henniges, né, eles em 5 de fevereiro de 1916, portanto um ano antes, em Zurique, na Suíça, declaram que agora existe o Cabaret Voltaire. E sobre esse nome, um grupo de jovens e artistas e escritores se reuniram com o objetivo de se tornar um centro de entretenimento artístico. O princípio do cabaré é ser comandado por esses artistas, os visitantes permanentes, e que, segundo reuniões diárias, farão performances musicais ou literárias. Os jovens artistas que estavam em Zurique, né, de todas as tendências, convidados a se juntarem com as sugestões e propostas. Existe um manifesto escrito, né, o Cabaret Voltaire tem essa característica, apesar de ser anarquista e propor ser um antimovimento, né, eles tinham uma organização. Então, o Hugo Ball, a Amy Henniges, depois do Tzvetan Tzara, outros que se juntaram ao casal Hugo Ball e Amy Henniges, a Sophie Tauber-Arp, o Jean Arper, depois Marcel Juncker, o próprio expressionista Vassili Kandinsky frequentava, a Else Lasker, né, que vai ter um papel importante, o Blaise Cendrars, o Jacob van Rodrigues, o Richard Rosenbeck, o Franz Wervel, o Christian Morgenstern, que depois também a gente fala sobre ele, o Alfred Lichtenstein, Max Jacob, outro artista importante, André Salmon, Jules Laforgue, Henri Barzun, Ferdinand Vore e o dramaturgo Alfred Jarry. O adorado Guillaume Apollinaire, que criou um periódico com a capa feita pelo Jean Arp, levando o mesmo nome do movimento Dada. O cabaré era uma palavra falada, dança, música, recepções, eventos, frequentemente estridentes, como eles colocavam, experimentos, novas formas de performance, poesia sonora, poesia simultânea, as noites ocupadas por temas específicos, uma miríada de nomes passava perante a ávida audiência. Aqui o Hugo Ball, vestido como uma lagosta quase, né? Bom, pós o surgimento do Cabaret Voltaire, é nessa fase que nós vamos encontrar algumas artistas importantes, né, como a Hannah Rock, que vai ser a cofundadora do Cabaret, não mais em Zurique, mas agora em Berlim, o Cabaret dadaísta alemão, né? Ela virou uma artista pop rock, fiz um pequeno trocadilho. Ela também tem a importância da Sophie Tauber-Arp, que eu vou colocar daqui a pouco, né? A Sophie Tauber, que vai se tornar essa baronesa Else, ou baronesa Elsa, e que tem esse papel importante depois lá na frente pelo seu relacionamento com Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp ainda vai eleger uma outra dadaísta, que a gente falou um pouco mais sobre ela em outra aula, também está aqui gravada para vocês, mas que é a outra adorada artista, né, pop artista extremamente celebrada, que fez parte também do dadaísmo, alçada pelo Marcel Duchamp, que é Gutenberg, certo? Depois, em outra aula, falamos sobre ela. Agora vamos voltar ao casal Hugo Ball e Amy Henniges, eles que tinham uma relação, aqui a gente vê o escritor Hermann Hesse, né? Eles tinham essa influência com outros artistas, como fundadores do Cabaret Voltaire, em Zurique, né? Na Suíça, e eles passaram a conhecer todos os intelectuais da época, muitos nomes importantes das artes procuraram o cabaré. Você viu lá o Vassili Kandinsky, mesmo antes dessa consolidação do expressionismo, do Cavaleiro Azul, né, do movimento que o Vassili Kandinsky faz junto com o Franz Marx, que é o Cavaleiro Azul, mas o Cabaret Voltaire acaba sendo esse espaço onde as pessoas podem respirar dos horrores da guerra, e fazem exatamente com esse propósito, né, criam exatamente essa possibilidade de recitar poesia, de performances visuais e sonoras, onde os artistas, os pensadores, pudessem estar se libertando das memórias de gases, de ratos, de trincheiras, de horrores da guerra, né? Então, aqui algumas imagens do casal Hugo Ball e a Amy Henniges. Amy depois vai ter uma trajetória menos visível que essas outras artistas que a gente vai falar agora sobre. A Hannah Rock, por exemplo, se torna bem reconhecida
em vida ainda, mas sobretudo depois da morte, né? Ela que casou com Kurt Matisse, que fundou esse segundo cabaré Voltaire, agora não mais chamado de Voltaire, mas cabaré Dada, assumidamente já dadaísta, né? Em Berlim. E aqui a Elsa e a Hannah como essas duas figuras que se destacaram mais do que a Amy, né, no final das contas, por esse movimento Dada. A Elsa Baroness talvez tenha sido a pessoa responsável pelo famoso urinol de Marcel Duchamp, embora o Marcel Duchamp tenha inscrito a peça nessa exposição dos artistas independentes de Nova York, em 1917, foi provavelmente a Elsa Baroness, ou quem conseguiu a peça feita, né, ou quem teve alguma responsabilidade pela aquisição dessa peça. Esse é um assunto bastante polêmico e se fala bastante sobre ele, mas acaba que, apesar dessa influência da Elsa, o Marcel Duchamp é quem acaba atraindo para ele todas essas impressões, todas essas polêmicas em relação à arte do ready-made e a chamada fonte, né, o Hermut, e ele já vinha numa trajetória de muito sucesso. O Marcel Duchamp já era conhecido como pintor e passa a ser esse artista dadaísta, mas desde a infância ele já demonstrava seus dons artísticos. Então aqui a gente vê outra obra dele de 1913, então é realmente um canalizador desses debates, né? Dessas polêmicas. Aqui foi demais, né? Por exemplo, retirada a fonte pelas frases que o Marcel Duchamp coloca comparativamente em relação ao Buda, ao Pietà, outras obras de arte. O fato é que ele vem vencendo essa guerra porque ele é tão falado quanto a Mona Lisa. Mas vamos a Hannah Höcke. Ela nasceu em 1º de novembro de 1889, vai falecer em 78, né, no dia 31 de maio, e fez uma grande contribuição. Ela consegue confrontar o modo paternalista, a sociedade paternalista, a que a arte dela se refere bastante, não somente e faz também uma crítica ao nazismo, mas, sobretudo, a esse modo de pensar em que a mulher está numa posição inferior ao homem, né? Então, a Hannah vai superar todas as expectativas, vai realmente construir uma carreira solo duradoura, e mesmo depois da morte dela, a Hannah Höcke é ainda uma das artistas dadaístas mais conhecidas, mais famosas, né, mais solicitadas em relação a esse pensamento do movimento dadaísta. Ela que acabou optando por esse lugar das colagens, da performance visual, né, mas sobretudo do registro de um material que é híbrido, que mistura pintura com colagens, né. Então, essa situação do dadaísmo ter se disseminado na Europa de forma muito predominante, olha, não apareceu, não.